Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer. Meu nome é Leonardo, trabalho na DocSign hoje, faço um bico aqui no podcast, gravando com pessoas especiais toda semana. E hoje acompanhe que a gente vai ter mais uma conversa genial sobre marketing e tudo mais, e depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente trabalho no G4 Educação e vou acompanhar esse bate-papo que com certeza vai ser sensacional. Pessoal, primeiro, antes de apresentar o convidado, a gente queria também deixar uns pêsames aqui para um convidado muito importante nosso, que foi o Paulo Amorim. Infelizmente, ele veio a falecer essa semana, deixou um legado importantíssimo para o mercado do Rio Grande do Sul, para várias empresas que ele passou também. No final, ele estava como CEO da Cenex. Então, fica aqui o nosso forte abraço e carinho para a família. Entrando aqui no tema também, que é muito importante, com o convidado Michael Matos. Esse cara veio de uma conexão forte que eu tenho aqui na DocSign também. É um administrador de empresas, colega nosso, né? Trabalhou 5 anos na Dell, e a nossa conversa vai ser baseada nisso também, saindo da vida executiva para a vida empreendedora. E hoje ele toca 2 empresas, é sócio da MB22 e também da agência Vibe, que é uma baita de uma agência, e ele vai falar um pouquinho mais sobre ela depois. Mas, Michael, conta aí pra gente, por favor, cara, como que é sair desse mundo aí corporativo e entrar para o mundo do empreendedorismo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou o Maicon, sócio da Vibe e da MB22, que foi a primeira empresa que a gente criou. Eu queria primeiro agradecer o convite teu, Leonardo, do Diego também. É um prazer estar falando aqui com outros empreendedores e colegas administradores. A gente se conectou através do Bruno Toledo, então, que eu queria mandar um abraço para ele. Ele tá me devendo uma visita, eu também estou devendo uma visita para ele, mas queria deixar um abração para ele. A gente entrou junto na Dell. Quando eu entrei, fui efetivado, ele estava entrando pela segunda vez lá, então eu queria deixar um abração para ele. E aí, quando ele falou, né, sobre o programa de vocês, e aí eu já fui dar uma pesquisada ali para ver como é que funcionava. Eu vi que tinha algumas conexões, né, que a gente tem junto aí, que foi o Richard Woodson, que quando eu entrei na Dell, ele era coach lá, eu entrei como estagiário no time dele, a gente trabalhou por algum tempo junto ali, pouco. Teve também o Fabiano Machado da Rosa, né, que é advogado, sócio do PMR Advocacia, que é nosso cliente aqui na Vibe, um baita cara também. E também tem essa questão do Paulo Amorim, né, que é também um administrador aí. Na época de faculdade, eu me lembro que ele fez uma palestra lá, na época ele trabalhava na Dell, e aí contou vários exemplos e nos deixou aí precocemente essa semana. Eu acho que a gente pode fazer o programa em homenagem a ele também. Mas, respondendo então como é que foi um pouco da minha trajetória, assim, eu separo ela em 2 partes. Uma antes da escolha profissional e a outra depois, né? Antes da escolha profissional, a minha vida era totalmente voltada para o esporte, a minha dedicação total era para isso, e eu acho que isso vem muito, assim, a questão de eu ter uma disciplina, de eu ter o espírito empreendedor. Eu falo muito de espírito empreendedor, que é aquela vontade de querer crescer, aquela vontade de querer evoluir e de buscar soluções diferentes, enfim. Então, acho que começa assim, e depois vem a minha escolha profissional. Eu escolho por fazer administração de empresas. E assim, quando eu idealizei a minha carreira lá atrás, eu não pensei em ser um empreendedor ou um empresário. Eu sempre imaginei a minha trajetória dentro de uma empresa, entrando como estagiário e aí crescendo dentro dela, sendo efetivado, sendo supervisor, depois gerente, até ter uma carreira de diretor de empresa. Foi isso que eu imaginei. Logo que depois que eu estava indo para o final do curso, né, de administração, eu fui buscando
oportunidades em multinacionais que teriam a possibilidade de eu crescer, né, ser efetivado. E aí eu fiz diversas entrevistas e tal. E aí eu passei em 2 entrevistas. De 10 eu passei em 2. Foi um período bem difícil, assim. E aí eu passei na Fiat e na Dell, e aí eu tinha que escolher, né? A Dell era uma empresa multinacional e o escritório da Fiat era regional aqui em Porto Alegre. E aí eu optei por entrar na Dell, e aí lá eu comecei minha trajetória, assim, de empresa mesmo. Entrei como estagiário, fui efetivado na área de vendas, né? Que também era uma área que inicialmente eu não queria trabalhar, mas um amigo meu me deu uma sugestão de, cara, quem sabe tu vai para a área comercial porque vai ser importante para a tua vida. Vender é um negócio que é super importante. Enfim, tenta. E aí eu entrei, né, na área comercial da Dell e fiquei 5 anos lá. Fui efetivado, tive alguns movimentos laterais lá dentro, mas eu nunca consegui ter um crescimento, assim, por diversos motivos. Momento da empresa e também algumas deficiências minhas, assim. Então, isso foi acabando me frustrando lá dentro. E aí eu vi que eu tinha que dar uma mudada, assim, eu tinha que buscar outra opção para minha carreira. E aí eu fiz um movimento que é um pouco diferente, assim, que meus colegas faziam quando saíam. Normalmente, eles buscavam empresas do mesmo setor, sei lá, empresa de TI na área comercial, e aí faziam a mudança. Eu quis empreender, assim, quis virar um empresário. E o empreendedorismo sempre me chamou a atenção. Eu fiz cadeira eletiva na faculdade de empreendedorismo. Quando eu decidi que eu queria empreender, eu comecei a consumir muito conteúdo de empreendedorismo. Conteúdos parecidos com o que a gente está fazendo agora. E acompanhar muito influenciador, assistir palestra, fazer curso, participar de evento. Eu, cara, estudei muito, assim. E aí, a trajetória acho que parecida com todo mundo que tem o sonho de empreender, né? E aí eu comentei com um amigo meu que eu tinha essa vontade. A gente estava correndo aqui na Orla de Porto Alegre. E aí eu comentei com ele, cara, eu tenho essa vontade de empreender e tal, montar um negócio. E ele, cara, eu também tenho. Vamos pensar em alguma coisa juntos. E eu, pô, beleza, bora, vamos fazer acontecer. E aí, cara, quando tu começa a pensar em empreender, a gente idealizou um monte de empresa na cabeça. Assim. A gente pensou em pizzaria, pensou em empresa de seguro, pensou em empresa de brinde. Cara, a gente pensou em um monte de coisa. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, quem sabe a gente busca alguma coisa que a gente curta fazer. Porque por mais que a gente pense em um negócio que a gente não goste e ele dê certo, uma hora a gente vai encher o saco. Então, os dois, né, a gente gosta muito de esporte. E aí, cara, vamos trabalhar com esporte. E ele é jornalista. Ele, cara, quem sabe a gente faz uma assessoria de imprensa, então, voltada para jogador de futebol e tal. E beleza, cara, é isso aí. Vamos montar uma assessoria de imprensa. E aí a gente montou a empresa que foi a NB22 Esportes Social Media, que é uma agência voltada para marketing esportivo. Basicamente fazia assessoria de imprensa para jogador de futebol. Quando a gente montou, eu tocava isso em paralelo com ele. E aí a gente montou a NB22, só que o que nos salvou foi o braço social media. E aí depois eu vou explicar por quê. Mas, enfim, depois eu saí da Dell, ele saiu do local que ele trabalhava. E aí a gente... isso foi durante? Foi no finalzinho, assim, quando eu comecei a MB22, eu estava tocando em paralelo. Quando eu saí da Dell, aí a gente entrou com tudo. Em seguida, ele saiu da empresa dele e aí a gente foi tocar junto. O foco, quando tu colocou o foco total, realmente viu que fez a diferença? Total diferença, assim. Mas a gente nunca conseguiu romper a barreira do esporte, assim, porque... como é que essas empresas de assessoria esportiva elas despontam? Porque elas pegam o jogador na base, né? E aí quando ele desponta, aí sim eles começam a ganhar dinheiro, sabe? E a gente não tinha esse tempo para esperar, a gente precisava de um resultado rápido, porque
eu me organizei financeiramente, né, para ficar um tempo sem receber, e a gente ficou 6 meses sem receber nada, né, no momento que eu estava casando, estava saindo de casa, enfim. Então, a gente não tinha muito tempo para isso. Assim, se a gente tivesse montado a empresa lá quando eu estava fazendo faculdade, com os meus 18 anos, pô, seria maravilhoso, a gente teria um tempo, né, para se organizar mais, mas a gente não tinha. E aí, como a gente deixou um braço social media ali, a gente começou a atender empresas, atender corporativo. Então, e esse braço ele foi crescendo, a gente foi recebendo indicação e tal, foi crescendo, a ponto de a gente ter as empresas que a gente começou a atender ficaram com dúvidas do que a gente fazia. Tá, mas vocês fazem esporte ou vocês atendem empresa? O que vocês fazem? Assim, a gente está com dúvida. E aí a gente montou a Vibe. Daí a gente deixou um pouco de lado o esporte. Hoje a NB22 ela está congelada ali e a gente começou a tocar a Vibe, né? Inicialmente como uma agência de produção de conteúdo. E hoje a gente está no momento que a gente já se considera uma empresa de marketing digital mesmo, porque a gente consegue abraçar toda a parte do marketing voltado para a rede social mesmo. Pô, que legal, cara. E acho que fez total sentido fazer, acho que essa separação exatamente para ter focos diferentes. Cada uma vai ter um foco e conseguir gerar o resultado. E aí, entrando um pouco mais na Vibe, que é uma segunda pergunta que a gente gostaria muito de fazer, vou falar sobre a rede social em específico aqui, foi algo que eu vi ali no site de vocês e tal, mas eu queria entender um pouquinho assim de qual que é o impacto, né, em resultado mesmo, de uma rede social que ela é voltada para performance, se só isso já ajuda a empresa, né, que está querendo ter um resultado com o marketing digital, ou se não, é um conjunto de fatores que vocês fazem hoje para as empresas. Beleza. Bom, falar um pouquinho da Vibe, então, né? A gente está aí há 4 anos com a Vibe e hoje, então, a gente já está fazendo marketing digital, então a gente separa na parte de redes sociais, a parte de vídeo, design e performance. E aí, respondendo a tua pergunta, vai depender muito do que o cliente quer. Assim, a gente sempre tenta entender qual que é o negócio do cliente para saber o que ele quer e entregar o resultado que ele precisa. Porque se a gente for pegar a performance mesmo, né, a parte de tráfego, isso é um ponto que a gente tem que entender. Qual que vai ser o objetivo do cliente no tráfego? Ele quer gerar venda, gerar lead? Não, ele quer aumentar o número de seguidor. Não, eu quero só fazer um reforço da minha marca, eu só quero ter uma lembrança maior da minha marca. E isso varia de negócio para negócio. Por exemplo, se a gente for pegar um escritório de advocacia, por exemplo, que a gente atende alguns aqui, é uma rede totalmente voltada para posicionamento. Eles não é uma rede voltada para venda, buscar lead, enfim. A gente tem que estar ali bem posicionado, né? É uma vitrine da loja, assim, que a gente fala. Se a gente atende, por exemplo, aqui um escritório de advocacia de Lajeado que eles querem ser especialistas em agronegócio. Então, a nossa rede ela é totalmente posicionada para o agro. Por mais que eles atendam o corporativo também, o que a gente faz, os posts que a gente faz, ele é mais voltado para o agronegócio. Agora, se a gente for pegar um cliente, por exemplo, uma loja de roupa, então a rede ela é totalmente diferente. Ela vai precisar de mais volume, ela vai ser uma rede totalmente voltada para venda, né, de produto, não vai ser serviço. Então, aí a gente tem que entender qual que vai ser o cliente, se a gente vai atender todo o Brasil, se a gente vai fazer o tráfego ou só para a região sul, ou só para Porto Alegre, ou só para São Paulo, né? A gente vai vender para quem? Para mulher, para homem? Então, a gente tem que entender o que o cliente quer. Outro segmento que a gente pega bastante aqui é o segmento de pubs. Então, o pub a gente quer que os clientes eles vão até o local. Então, ela vai ter que ser uma rede que também vai precisar de mais volume de postagem e um tráfego, por exemplo, voltado mais para a região, né? Para a região perto do pub ou para a região da cidade, enfim. Então, o objetivo nosso é entender bem o que o cliente quer e entregar resultado, né? Porque o cliente ele vai fazer um investimento numa agência, é claro que ele vai querer ter um retorno sobre o investimento, né? A gente vai ter que apresentar um ROI para ele. E o ROI ele vai vir muito do que o cliente precisa. A gente tem cliente também que ele só quer se posicionar ali
e ele faz 2 posts por mês, por exemplo. Mas ele quer ter um post bonito, ele quer, sabe, ter uma rede bem posicionada ali e tal, não se preocupa com entrega, com o número de seguidores, ele quer estar bem, mostrando o movimento, que a empresa não está parada, enfim, um conteúdo bonito. Então, assim, depende muito do que o cliente quer, o que o cliente precisa, e o objetivo é entregar exatamente isso, né? Um conteúdo bacana. A gente fala muito, assim, tem um termo no marketing, que é conteúdo é rei. A gente tem que ter conteúdo bom. Sem conteúdo bom, não tem como crescer, né? O objetivo da rede social é fazer com que o usuário passe mais tempo na rede, né? Então, a gente tem que fazer, e de preferência que o conteúdo ele engaje, né? Que ele, além de reter o usuário, que o cliente interaja com o post, que o cliente comente, que ele compartilhe. Então, o desafio nosso é esse, é ter conteúdo bom e atender o que o cliente precisa. Cara, isso é uma loucura, né? O cara sai do comercial, mas o comercial nunca sai dele, né? Tu sabe, cara, que isso é uma questão bem, bem importante, assim, até na escolha do sócio. Tu ter um sócio que complemente o teu perfil. Eu sempre falo que o casamento de característica de sócio, né? Ter um sócio com perfil comercial e ter um sócio com perfil gestor. Aqui na Vibe, cara, incrível que pareça, por mais que eu tenha passado pela área comercial, o meu sócio, que é jornalista, ele tem mais o perfil comercial do que eu. Então, eu fico mais com a parte da gestão e ele com a parte comercial. Mas esse casamento de característica é importante, porque o comercial, quem faz é eu e ele, a gente tá em contato com o cliente, né, buscando novos clientes também, enfim, retendo, né, retenção também é importante. Mas é isso, o comercial é a alma do negócio. Se não vender, não tem cliente, não tem empresa, né? Michael, não tem. Se não vender, não vai ter nada que segure a empresa. É isso mesmo. E, cara, para a gente finalizar aqui, a gente tem de costume pedir uma dica. Tu já deu uma agora, né, desse complementariedade aí no perfil de sócios, mas uma dica aí, seja pessoal, profissional, para quem está nos ouvindo. Cara, a dica que eu dou, assim, é para quem for ter uma trajetória parecida com a minha, de sair do corporativo para montar o seu negócio, virar um empresário, enfim, primeiro entender que não é fácil, né? Não vai ser fácil, assim, é difícil aí. Tem horas que a gente pensa que o negócio não vai dar certo, né? E aí vem esses dias aí, passa o tempo tu trabalhando certinho, tu vê que a coisa ela dá, assim, seguir trabalhando, ela vai dar certo. E procure algo que tu curta fazer, né? E aí acha uma forma de ganhar dinheiro com isso, porque dinheiro é importante, né? É fundamental para a nossa vida. Se organiza financeiramente também, acho que no início não é fácil, assim, o nosso início a gente não teve aporte financeiro, mas a gente ficou 6 meses sem receber. E depois a gente começou a tirar pouquinho, assim, foi começar a ganhar mais dinheiro depois de 2, 3 anos mesmo. O negócio que a gente leva aqui também, aqui na agência, é crescer consistente. A gente opta por não crescer tão rápido, né, no início, mas crescer consistente, degrau por degrau e sem dar passo para trás. E, cara, e fazer um bom trabalho, assim, a gente tem cliente aqui que trabalhou comigo lá na Dell, por exemplo. Tem sempre alguém olhando, tem uma boa rede de network, trabalhando certinho o negócio dá certo. E então acho que as minhas dicas são essas, assim, trabalhar bastante, trabalhar certinho, né, cuidar da saúde também, praticar esporte, né, esporte na minha vida é tudo, assim, então acho que é isso. Sensacional, muito obrigado aí, Maicon. Muito obrigado, Leonardo e Diego, pelo convite aí, espero que o pessoal tenha gostado, né, deixar um abraço para todo mundo aí, os nossos colegas empreendedores.